14 de novembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, todos nós estamos sabendo, estamos acompanhando todo o trabalho que o Supremo está tendo para acabar com a família Bolsonaro. Isso já não é novidade para ninguém. Acompanhamos no dia a dia todas as ações daquele ministro e seus parças. Mas eis que hoje surgiu essa notícia, que claro, preocupa todo mundo, porque a cada dia que passa parece que a luz do fim do túnel vai se apagando. Porque efetivamente não vemos ações nenhuma dentro do Brasil que possa mudar o rumo dessa situação. E por isso sempre insistimos na mesma ladainha, que dependemos dos Estados Unidos para que alguma coisa aconteça. Mas fato é que a notícia de que Jair Bolsonaro pode ser preso antes mesmo de receber as visitas solicitadas e que foi apresentada àquele ministro para sua aprovação, como é o caso da visita de Tarcísio de Freitas, o Guilherme Derrite e o Caiado, antes mesmo que essas visitas ocorram, Jair Bolsonaro pode ser preso. É a notícia que está rolando hoje e, infelizmente, nós, por mais que não queremos que isto ocorra, a nossa preocupação, evidentemente, aumenta a cada dia. E aí, essa informação não caiu como um evento jurídico comum. Caiu como mais uma peça perfeitamente encaixada no tabuleiro de perseguição política que o Supremo vem construindo, tijolo por tijolo, já, olha... Desde que Jair Bolsonaro entrou no Palácio do Planalto como presidente, o Supremo começou a trabalhar. E o inquérito do fim do mundo já vai para 7 anos. Então, é um processo trabalhado tijolo por tijolo contra a família de Jair Bolsonaro apenas. Desse período inteiro, nunca a esquerda cometeu falha alguma que merecesse preocupação do Supremo. Eu estou pensando em virar esquerdista, porque deve ser tão maravilhoso, tão bom. Eles devem ser tão santos. Eu acho que todos eles serão canonizados santos. Porque não é possível que somente a direita que foi perseguida, somente a direita que foi indiciada, julgada, né? E temos que engolir esta notícia que sai hoje. E aí dizem que a expectativa é de que o mandado de prisão já seja expedido antes do dia 10 de dezembro. E não parece fruto de urgência legal, mas de urgência política. O timing é cirúrgico. Primeiro, nós sabemos perfeitamente que esse passo a passo estava acontecendo. Mas diziam que possivelmente uma prisão viria a acontecer em vésperas de Natal, por exemplo, né? Mas agora já se reduziu para 10 de dezembro. Por quê? Talvez porque eles não queiram dar a última chance de que Bolsonaro monte uma estratégia política para discutir com os 3 convidados, Tarcísio, Caiado e o Guilherme Derrite. Qual é a preocupação deles? A não ser a de saber que Bolsonaro somente vai conversar com os 3. Agora, as ações, quem terão que tomar são os 3, não Jair Bolsonaro. Tá? É como se eles tivessem que prender os 3 convidados e não Jair Bolsonaro. Mas eles não querem que Bolsonaro fale mais nada, monte estratégia alguma. Né? Justamente no momento onde Jair Bolsonaro retoma articulações exatamente para tentar brecar esse avanço da extrema esquerda no cenário político eleitoral de 2026, né? No momento onde a direita tenta se reorganizar, se tornar mais sólida, né? Tomar um rumo correto, positivo, sem lenga-lenga, sem discussões, sem bate-boca. Esse é o time do Supremo. Esse comportamento, a meu ver, entretanto, não é novidade.
Ele confirma apenas um padrão que já está escancarado para qualquer observador minimamente atento. Por quê? O Supremo tratou a família Bolsonaro como alvo prioritário na política brasileira. O mesmo Supremo que abandonou o seu papel de protetor e garantidor da Constituição, um papel extremamente jurídico, para se tornar um partido de esquerda. O Supremo Tribunal é hoje um partido de esquerda e que está agindo ativamente de forma política, o que contraria totalmente a Constituição brasileira. Enquanto isto, escândalos envolvendo figuras da esquerda desaparecem no pântano burocrático, prescrevem ou se dissolvem sem consequência alguma. Muitos dos escândalos nem sabemos se andou ou deixou de andar dentro do Supremo, porque a imprensa que é culpada e cúmplice não diz, não mostra, não comunica. Por isso eu digo que eles devem ser santos. A esquerda realmente deve ter praticado muitos milagres para serem canonizados, tá? Acabando com a pobreza, não é? Como eles dizem, jogando o povo na miséria definitiva. Já não são mais pobres, são miseráveis. Essa é a pobreza que o Inácio disse que conseguiu exterminar no Brasil. O caso do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, é a prova gritante desse desequilíbrio. Porque hoje o tribunal voltou a mirar seus holofotes sobre o deputado, com uma intensidade que beira a obsessão. A sessão extraordinária que foi marcada com manchetes fabricadas, discursos inflamatórios, tudo com uma velocidade impressionante, quase que mecânica, já praticamente define Eduardo Bolsonaro como réu. O relator, que é o mesmo ministro de sempre, mais o Dino, já deram seus votos consagrando Eduardo Bolsonaro réu, né? E os outros vão seguir, porque a primeira turma toda é a esquerda. Quando o alvo está à direita, por exemplo, especialmente se o sobrenome é Bolsonaro, o Supremo funciona como uma máquina a vapor, rápida, incansável, coordenada. Enquanto isso, denúncias contra aliados do governo atual ficam paradas, ganham vista, somem da pauta ou reaparecem meses depois como notas de rodapé. E o contraste é tão nítido que já há espaço para ingenuidade. Agora, no caso do Eduardo Bolsonaro, a corte está examinando cada gesto, cada fala, cada postagem, cada nuance, cada espirro, como que se lidasse com um inimigo interno que precisa ser neutralizado e não como um deputado eleito por milhões de brasileiros. É sempre o mesmo discurso: defender a democracia. Mas a prática deixa a mensagem. Democracia, para o Supremo, precisa ser defendida da direita, nunca da esquerda. Porque a esquerda pratica a verdadeira democracia aos olhos do Supremo. Só para inglês ver, não é? A estratégia está à vista. Não é necessário condenar de imediato. Basta manter processos abertos, manter denúncias em pauta, manter investigações eternas, né? Porque o desgaste político é automático. O cansaço público é inevitável. E esta é a tática do desgaste permanente. E não para em Eduardo. Porque Jair Bolsonaro já foi processado, como sabemos, censurado, praticamente silenciado. Não fala mais com ninguém, a não ser com a sua família, sua esposa, sua filha, seus filhos, né? O Carlos Bolsonaro também enfrenta investigações que nunca acabam. O Flávio foi arrastado por anos com aquele linchamento jurídico midiático, com a tal rachadinha lá no Rio de Janeiro, quando ele era deputado federal. E agora é a vez do Eduardo, que entra como protagonista de um novo capítulo dessa novela, onde a família inteira parece ter sido escolhida como inimigo de Estado. E não duvidem que acabe encontrando motivo também para
abrirem um inquérito contra Michele Bolsonaro. E se bobear, sua filha Laura também. Porque eles já ultrapassaram qualquer nível de pudor político, porque jurídico não existe. O Supremo, que deveria ser o árbitro, virou jogador ativo. Pior, um jogador que escolhe adversários. E no caso do Eduardo, se ele for apenas enquadrado pelo artigo 344, que é o tal coação no curso do processo, coação porque dizem que ele interferiu no processo de Jair Bolsonaro, isso eles chamam de coação. Se ficar só por aí, a pena de Eduardo ficaria entre 1 a 4 anos, mais multa com possibilidade de regime inicial aberto. Claro, abaixo de 8 anos, não pode cumprir prisão fechada. Também poderá sofrer o quê? A perda de direitos políticos. Que coincidência, não é? Perda de direitos políticos durante o cumprimento da pena, né, automática, se houver condenação criminal. Mas eles dizem, já a esquerda já está dizendo que o Eduardo tem que ser condenado por crime de lesa pátria. Crime de lesa pátria é traição à nação. Nos Estados Unidos dá até pena de morte para traição aos Estados Unidos. Aqui deve dar prisão perpétua, só que não existe, né? Então é capaz que o Eduardo pode pegar até 40 anos de prisão, 30, 250, né? Ou mais de 300, como Sérgio Cabral. Só que no caso do Eduardo, depois eles não vão derrubar, vão eliminá-lo de vez. E para que isso? Para que ele nunca mais volte ao Brasil, para que ele não saia mais dos Estados Unidos. É possível que o Supremo provoque a perda de mandato dependendo da decisão do plenário na Câmara dos Deputados. Claro, essa é a lei. Agora, a Câmara vai defender Eduardo? Não defenderam Daniel Silveira, defenderam Meia Boca e o Ramagem, mas o Eduardo, onde a própria Câmara dos Deputados tem apontado o dedo contra ele. Muitos estão dizendo, o próprio Hugo Mota já disse que Eduardo está traindo o Brasil, está trabalhando contra o Brasil. Né? O Supremo também pode determinar a perda imediata do mandato. Essa seria a manchete. Não precisaria colocar dependendo da Câmara dos Deputados. Fato é que não há urgência constitucional, mas existe a urgência da narrativa para ambos os casos, tanto para Jair Bolsonaro como o Eduardo. E uma prisão ainda que em breve iria gerar impacto midiático, paralisaria articulações conservadoras, né? Porque todo mundo perderia o rumo sem Jair Bolsonaro, sem o Eduardo, afetaria a imagem internacional do Brasil e criaria um espetáculo político perfeito, todo embalado pelo discurso nobre de proteção à democracia. Só que proteger democracia não é assim como eles pensam, porque proteger a democracia de quem? De um ex-presidente que não está mais no governo já há mais de 3 anos? De um deputado que está lá nos Estados Unidos? Ou de uma família inteira, que é o que eles desejam? Mas de fato, o que eles estão fazendo é tirando a democracia, escondendo a democracia de milhões de brasileiros que pensam diferente deles, diferente do establishment. Establishment, palavrinha, né? Só que establishment progressista. E o Brasil percebe o jogo, por mais que tentem disfarçar, e percebe que as prioridades do Supremo não acompanham as prioridades do Brasil. A Corte investiga energia, né? Tempo e autoridade para perseguir os seus desafetos, para perseguir a direita, né? Uma perseguição sistêmica, violência crescente e articulações criminosas complexas que deveriam ser verdadeiramente investigadas e julgadas. Aí não, aí o Supremo esquece, ignora. Aí ignora. Vejam só as ações aí lá no Rio de Janeiro há 2 semanas atrás.
quando o Cláudio Castro mandou a polícia realmente agir contra os traficantes. Está aí o Supremo nas mãos do xerifão, querendo explicações, querendo detalhes, proteção do ambiente. Para quê? Porque mexeu com seus parças? Deve ser isso. Mas o perigoso mesmo é Jair Bolsonaro, que já dizem que vão precisar de pelotão da Polícia Militar para salvaguardar a ida de Bolsonaro para o presídio, Polícia Federal, helicóptero, atiradores de elite. Sim, porque Jair Bolsonaro é um criminoso internacional da mais alta periculosidade. É aquele sujeito que, se deixarem, explode uma bomba nuclear. Será possível imaginar que o Brasil chegou nesse ridículo? Ridículo. Agora, enquanto isso, o Brasil está anestesiado e o Bumba Meu Boi vai comendo solto. E o seu Inácio fazendo aquela propaganda de baixo nível lá em Belém, lá no Pará, né? E o vexame se internacionalizando. Essa é a realidade que vivemos hoje. E essas são as notícias que surgiram hoje de importante, a meu ver, que eu queria ter trazido para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Não desistam do Terra Brasilis, não. Aqui eu não deixei de ser bolsonarista, não deixei de ser de direita. Eu só não ando na onda do sensacionalismo barato, como muitos gostam. Das manchetes banais, sensacionalistas, né? Que ficam se deixando levar por manchetes da esquerda, que não deixam de assistir a Rede Globo de televisão, porque a novelinha das 7, das 8, das 10, seja lá o que for, eu tenho certeza que muita gente que se diz conservadora continua assistindo. Jornal Nacional, tenho certeza que muita gente continua assistindo, e aí vai ouvindo essas noticiazinhas sem vergonhas contra a direita, e eu, como procuro falar o que é de fato real, acaba me tornando antipático para alguns. Só que aí é problema de cada um acredita no que quer. Tem gente que acredita em Saci Pererê, o que eu posso fazer, não é isso? Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, me acompanhem amanhã novamente, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.